Em data FIFA tem seleção brasileira em campo, mas na quinta-feira tem rodada do Campeonato Brasileiro. E por isso temos um convidado muito especial para falar conosco aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, porque o Red Bull Bragantino joga na quinta, dia 12, 7 horas da noite, lá no Cicerão, né? O Cícero de Souza Marques, a casa do Red Bull Bragantino, enquanto Nabi Abichedi passa por obras. Red Bull Bragantino, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, e agora o técnico Fernando Seabra conversa com a gente. Professor, obrigado demais por nos atender aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, a todos da mesa, Gustavo, Luiz Fabiano, a Nina, é uma grande satisfação falar com vocês. Na verdade é um grande privilégio, né? Poder conversar com vocês e falar um pouco do Bragantino, falar um pouco do nosso trabalho. E já começando, Seabra, queria que você falasse, né, sobre esse início do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Neste momento o clube na terceira colocação e é claro, né, ainda um início de campeonato, mas dependendo do que acontecer na quinta-feira, o Red Bull Bragantino pode, nessa pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, terminar nessas 12 primeiras rodadas na liderança da competição. Queria que você falasse, né, da evolução do trabalho que você vem percebendo desde a reta final do ano passado até esse presente momento. Olha, o tempo foi muito importante para que isso acontecesse, né? No final do ano passado a gente conseguiu 2 vitórias nas últimas 2 rodadas e essa foi a colheita do esforço de ter tido a coragem de empreender uma forma de jogar diferente, mesmo faltando só 7 rodadas, e buscando proporcionar, estimular o desenvolvimento do jogo e da competitividade de acordo com aquilo que a gente achava importante naquele momento, né? De uma certa forma, nessa temporada, isso vem se repetindo. Nós tivemos bastante mudança no elenco, né? Algumas chegadas e algumas saídas, e muito pouco tempo de treino ali antes do estadual para já iniciar jogando a cada 3, 4 dias durante 8, 9 rodadas. Então, acho que esse processo de evolução e que a gente tem colhido os resultados recentemente, ele aconteceu em parte durante o processo do campeonato estadual, mas foi muito impulsionado pelo momento pós-estadual em que nós pudemos realmente treinar os jogadores e treinar a equipe, né? Então, a gente sempre fala que é importante ter um equilíbrio entre a quantidade de jogos e a quantidade de treinos, né? Quando você joga sempre 2 vezes por semana, é muito difícil evoluir o time. E eu acho que o que está acontecendo com a gente nesse Campeonato Brasileiro é uma prova de que a possibilidade de recuperar e trabalhar durante algumas semanas seguidas gera um diferencial competitivo, né? Porque muitas equipes não estão tendo um cenário favorável como o nosso, como o do próprio Mirassol, né? E aí a gente, com os meses aí de trabalho se acumulando, além da questão da sincronia, da organização coletiva, a gente começa a ver também que algumas pequenas coisas que a gente faz no trabalho, que é de âmbito individual, começa também a repercutir em algumas ações de jogo de diferentes jogadores. Então começa a acontecer aí uma certa adaptação mais profunda ao trabalho que só pode se atingir quando existe um prazo maior, que é o que está acontecendo agora. E ainda sobre esse tempo de trabalho, Seabra, com a parada, né, para a data FIFA, vocês também tiveram, né, uma longa janela, né, de preparação para esse jogo contra a equipe do Bahia. Apesar de, como você bem destacou, né, o tempo vai auxiliando, mas ter ficado tanto tempo assim, você acha que também foi um benefício para o Red Bull Bragantino em se aprofundar ainda mais em algumas questões técnicas e táticas, ou quando tem uma parada tão grande assim como o caso de uma data FIFA, aí corre o risco dos atletas perderem um pouco de ritmo de jogo? É muito interessante essa pergunta. Existe sempre os dois lados da moeda, né? Porque o ideal é ter um equilíbrio aí entre estímulos de treino
dias para recuperação, pós-jogo, jogo, enfim, esse ciclo, né? E quando você fica muito tempo sem jogar, primeiro você tem que tomar cuidado para não acumular uma carga de treino excessiva sem proporcionar a recuperação necessária dos treinos que você dá, né? Então não é porque você tem 10 dias para preparar para um jogo que você vai dar treino 10 dias, porque nem o organismo, nem a mente consegue se recuperar para poder realmente assimilar tudo aquilo que foi passado e ter frescor para trabalhar. Então, por exemplo, a gente trabalhou na semana passada até sábado e deu uma folga domingo, né? E aí nós trabalhamos aspectos gerais do nosso jogo, né? É, algo que pode ser utilizado contra o Bahia, sim, mas vindo na esteira, né? Vindo de arraste. E agora sim, nesses 3 dias a preparação ela é uma mescla de conteúdos que são gerais do nosso jogo, né? Do nosso modelo, da forma como a gente joga e aplicados àquilo que vai acontecer, que a gente pretende que aconteça no jogo contra o Bahia. E a véspera do jogo ela acaba sendo aí sim muito mais estratégica. Então, eu pelo menos não gosto de ter 10 dias para um jogo e trabalhar os 10 dias só pensando nesse jogo, tá certo? Porque eu preciso preparar os jogadores e a equipe como um todo para algo que é mais perene, que é maior só que o próximo jogo. Mas, à medida que esse jogo se aproxima, aí sim a gente intensifica o aspecto estratégico. E é sempre uma situação um pouco, vamos dizer, incômoda, o fato de você ficar 8, 9 dias ou mais sem competir. Porque às vezes os atletas ganham em conteúdo de treino, mas perde a questão da velocidade da tomada de decisão, aquela competitividade que o jogo exige. Então, realmente, a gente trabalha para tentar evitar isso, mas é sempre um risco que fica aí no ar. Luiz Fabiani, técnico Fernando Seabra do Red Bull Bragantino, conosco, fica à vontade para fazer os seus questionamentos. Tudo bom, Seabra? Boa noite para você, para o amigo ligado na Rádio Bandeirantes aqui nessa entrevista. Seabra, eu queria... Você ainda é um técnico jovem, mas você já viveu bastante coisa no futebol brasileiro, seja na base, seja no profissional. Ano passado você fez um trabalho sólido no Cruzeiro e no momento de oscilação acabou sendo demitido, como são muitos treinadores aqui no Brasil nesses momentos de dificuldade. Eu queria não exatamente entrar nesse ponto do que foi a sua passagem pelo Cruzeiro, mas os diferenciais que o Red Bull Bragantino te oferece hoje para um trabalho que também teve oscilações ainda mais fortes no Campeonato Paulista e que agora colhe os frutos dessa continuidade. E além disso, eu queria abordar um tema mais geral no futebol. A gente está em período de data FIFA, seleção brasileira, e um dos principais debates a respeito de seleção brasileira é sobre a convocação ou não de atletas que jogam no futebol nacional e o espaço dado a esses atletas. Você entende que os jogadores que jogam no Brasil, claro que há exceções, mas como um todo, são aptos a jogar no nível mais alto do futebol, como o futebol de seleções ou o futebol de primeira linha da Europa? Obrigado mais uma vez. Oi, Luiz. Cara, bom, vou começar pela segunda, né? Eu acho que sim. Claro que precisa ter uma avaliação criteriosa, né? Em relação às funções que esse atleta desempenha bem e aquilo que é esperado dele, de acordo com o planejamento do treinador da seleção brasileira. A gente sabe que, de uma forma geral, por uma questão de concentração de riqueza e capacidade de investimento, os clubes europeus acabam conseguindo captar e concentrar os talentos de mais alto nível. Mas isso não impede de existir no Brasil, que hoje é um mercado forte, tem um mercado forte interno, né? De ter jogadores aqui desempenhando, seja num momento inicial de carreira, seja num momento de sustentação, que tenha nível para se jogar no futebol internacional, né? Então, eu acho que isso vai depender muito mais, é claro, da observação, daquilo que se pretende para as características de cada jogador, para cada posição, e esse é um trabalho muito profundo que se faz quando os treinadores estão na seleção, em relação a acompanhar os atletas do nível de todo mundo, independente do nível em que eles estejam jogando, né? Mas eu acho que a gente nunca pode
fechar uma porta de forma a priorística, por o jogador estar jogando no Brasil, ou na Arábia, ou no México, ele não ter nível para jogar numa seleção brasileira ou numa Copa do Mundo. Acho que tem que ser feito tudo isso com muito critério e visto caso a caso. Em relação à outra pergunta, cara, existe aqui no Red Bull Bragantino, acho que algo muito importante, que é a capacidade de observar o processo e de se construir o processo dando feedback. Inclusive, o treinador faz parte desse processo, né? E a construção da forma de jogo da equipe, acho que todo mundo que está envolvido ali, principalmente comissão técnica, diretoria, o próprio CEO, que é o Diego Serri, todos conversando, dialogando, acompanhando e participando ativamente, né, dos feedbacks, e todo mundo recebe feedback de todo mundo. E cada um vai assumir as responsabilidades de acordo com as decisões e com as ações, com as suas próprias tarefas, né? No início do Campeonato Paulista, a gente teve um pouco de oscilação, no sentido de não ter resultado, mas acho que já tinha tido uma prova da capacidade de evolução do trabalho e do trabalho entregar resultado, que foi o final do ano passado, numa situação muito crítica ali na Série A. E isso também ajuda a dar confiança para as equipes, para as pessoas que tomam decisão, os diretores, enfim, saberem diferenciar o que está acontecendo. O resultado é por questão de treino, é por questão de ideia de jogo, são situações circunstanciais que estão definindo os resultados dos jogos, né? Então, eu acho que se teve clareza, se teve mérito de se observar esses aspectos e dar o tempo necessário que o trabalho precisava, né? Além disso, existe também sempre uma interface e uma coisa que é da própria empresa, que é uma cultura global, no sentido de se avaliar processos, não se avaliar só resultados. Claro que o resultado é importante, mas também se avaliar processos, né? E a avaliação das pessoas é de que as coisas estavam sendo bem feitas. E para isso é preciso ter conhecimento, né? Porque é muito mais fácil lidar conforme está o termômetro, né? Claro que quando um treinador ou uma equipe não tem bons resultados, a primeira reação de muitos torcedores é ficar insatisfeita, uma parte da própria mídia é de fazer críticas, só que acho que a gestão tem que ter a clareza de que ela está vendo de dentro os processos que estão sendo empreendidos e de que o futebol se faz de dentro para fora e que é preciso se tomar decisões justas, mesmo que elas em alguns momentos sejam impopulares, né? Porque depois isso vai valer a pena lá na frente, e acho que foi isso que aconteceu, e acho que a gestão do Red Bull, aí, né, liderada pelo Diego Serra, ela está de parabéns por ter tido esse tipo de conduta nessa situação. Nina Gagliotti, Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, hoje terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 23 pontos, um a menos do que o atual líder da competição, Flamengo. Tudo bem, Seabra? Boa noite para você. Eu queria fazer uma pergunta em cima disso que você acabou de trazer, dessa paciência pelo desenvolvimento do trabalho. E o Soler traz agora a posição do Bragantino na tabela de classificação. E aí a minha pergunta vai em relação a isso, porque fazendo um paralelo entre esse ano e no ano passado, você bem colocou que houve ali um trabalho de recuperação para que o Bragantino não fosse rebaixado. Isto posto, como foi o planejamento para esse ano? Estava dentro do que vocês imaginavam ser o terceiro colocado a um ponto do líder nesse momento? Olá, Nina, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Cara, a gente, na verdade, tem um objetivo traçado ali com o grupo, né? De se comprometer e de atingir o objetivo de ficar sempre na primeira página da tabela, né? Agora, a gente também tem um outro desafio, que é um desafio de forma de jogar e de conduta esportiva e competitiva, que é de jogar qualquer jogo contra quem quer que seja, fora ou dentro, para vencer. Então, vai ter momentos do jogo que o adversário vai se impor, mas isso é uma circunstância do jogo, isso nunca é um planejamento nosso, né? A gente também
analisando as últimas campanhas, viu que o número de vitórias fora de casa foi muito baixo. Mesmo na campanha de 2023, em que a equipe chegou a estar figurando perto da disputa do título nas últimas 5 rodadas, se não me engano terminou em 5º ou 6º lugar na competição, foram só 6 vitórias fora de casa. Então, nós assumimos essa postura e conversamos com os jogadores sobre isso, e eles bancaram que nós precisaríamos entrar em todos os jogos com a intenção, ou seja, se preparar para o jogo e entrar no jogo com um plano de jogo para ser dominante. E eu acho que em alguns momentos é óbvio que isso traz riscos, mas o risco está valendo a pena, porque também exige uma certa postura de confiança e exige estar sempre num nível de atenção e de emergência que acaba mobilizando para uma postura competitiva mais agressiva, e a equipe acabou incorporando isso e foi premiada, né? E aí os resultados acabam reforçando esse tipo de postura e de comportamento. Então, eu acho que a gente está nessa posição da tabela nesse momento. Se você for pensar antes do Campeonato Brasileiro iniciar, era algo que dificilmente poderia ser imaginado, né? Mas internamente a gente sempre teve convicção da nossa capacidade de ser competitivo, e que a gente sabia que se jogo a jogo a gente conseguisse entregar o máximo, a gente ficaria lá em cima. Agora, a gente, em relação à nossa proposta inicial, a gente está bem colocado, e se a gente vai conseguir sustentar nesse nicho de G4, isso é uma outra conversa, porque o campeonato muda muito, né? Então, as outras competições aí, elas atravessam o campeonato e o campeonato vai se reconfigurar à medida que essas outras competições forem se resolvendo aí durante o ano, né? Então, você vê a gente com uma campanha muito boa, mas é importante ressaltar e valorizar o que o Mirassol vem fazendo. Se você for ver, o Mirassol também é uma equipe que está se desafiando, está disputando todo o jogo como protagonista, mas que também está tendo mais tempo para trabalhar, comparado com muitas outras equipes aí que estão ainda patinando um pouco, com alguma inconsistência na competição. E já que você entrou nesse mérito, vou te fazer uma pergunta um pouco mais polêmica. Por quê? Você trouxe aí o exemplo do Mirassol, e o Bragantino, para mim, hoje não se enquadra como os times do interior de São Paulo. O Bragantino já há algum tempo figura entre os grandes, já busca coisas maiores, já disputa os títulos. E aí, o Mirassol é uma equipe que, esse ano, por exemplo, deixa muito claro que o objetivo é não cair. E você falando sobre calendário, eu te pergunto, qual é a sua opinião a respeito dos campeonatos estaduais? O Samir Chaud, novo presidente da CBF, disse que vai tentar reduzir as datas dos estaduais. Você também é a favor dessa diminuição? Fazer um campeonato estadual um pouco mais enxuto? Porque tem o outro lado da moeda, é bastante importante para os times com menor orçamento, times do interior, certo? Olha, essa é uma discussão muito importante, mas também muito complexa, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, porque quando a gente fala de calendário, na verdade o calendário ele uma resultante final, é aquilo que é visível, né? Mas o que está por trás dele é a estruturação das competições e da própria indústria do futebol no Brasil. Então a gente tem algumas aberrações que acontecem no Brasil. Por exemplo, tem jogadores ou treinadores que eles ocupam um espaço de mercado de trabalho na segunda divisão do campeonato nacional ou terceira, e aí eles também ocupam um espaço na primeira ou na segunda divisão do campeonato estadual. Isso gera uma grande dificuldade de renovação, tá certo? Porque onde que deveria estar o espaço para o novo, para o jogador jovem, para o treinador jovem? Provavelmente no âmbito dos estaduais, concorda? Né? Mas a gente tem no Brasil, em função de ter um campeonato que é praticamente continental, que é o Campeonato Brasileiro, disputando o calendário com o Campeonato Estadual e com um planejamento e uma distribuição de verbas que são diferentes e que são independentes, e no caso de algumas federações a verba do Campeonato Paulista é muito alta, isso gera
uma dificuldade de se organizar a indústria e o fluxo da mão de obra e o fluxo do talento no mercado de trabalho do futebol brasileiro, né? Então, é muito mais profundo do que pensar você é a favor do estadual, você é contra o estadual. Eu acho que o grande desafio seria se construir um projeto conjunto, né? Um projeto que atendesse todos os trabalhadores e as instituições e as equipes dessa mesma indústria, né? Então a gente tem muitas equipes que jogam o campeonato estadual que tem um orçamento de 3 meses, né? Ela poderia pegar esse orçamento maior que ela ganha no estadual, fazer um time mais, vamos dizer, humilde e ter uma verba para o ano inteiro que permitisse ela trabalhar, assumir seus compromissos de forma anual com todo mundo. Mas o que se faz normalmente é o contrário. Concentra todo o investimento na hora do estadual, que é quando tem visibilidade, e depois passa o resto do ano com alguma dificuldade, refaz o elenco, então trabalha com 2 elencos no mesmo ano. Tem jogador que só joga o primeiro semestre ou só joga o segundo semestre. Então tudo isso vai dificultando não só a mobilidade das equipes no cenário nacional, mas a mobilidade dos próprios jogadores, né? Se você pega um jogador de Série A e de Série B, tudo que ele tem de estrutura a dispor dele para desenvolver o trabalho durante 1-2 anos, se comparar com um jogador que joga 4ª divisão de um estado ou que joga 2ª divisão do estado, em 2 anos, se esse jogador não sair da divisão que ele está, ele nunca mais vai conseguir competir, ele não vai mais ascender. Então, os problemas são muito mais graves só do que a gente pensar em datas, né? Eu acho que a gente está engatinhando ainda e está muito superficial a discussão, porque no fim são 3 esferas: a esfera esportiva, técnico-esportiva, a esfera econômica e a esfera política, tá certo? E essas esferas deveriam ter o mesmo nível de importância e conversarem para se bolar um projeto único para o futebol brasileiro. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, então, enquanto não houver um entendimento e uma aproximação nesse sentido, a gente vai acabar sempre concentrando riqueza e fazendo uma superexposição, né, de um produto sempre do nível nacional, né, da Série A do brasileiro, mas de uma qualidade sempre um pouco mais prejudicada e inferior ao que poderia ser se todas as equipes tivessem condição de se preparar, de descansar e de se preparar e de treinar e se preparar para os jogos, né? Então o nível de desempenho que nós estamos tendo agora, que eu citei o próprio Mirassol, você imagina todas essas outras equipes que também têm elencos muito bons, que têm uma receita fantástica e que se elas pudessem também se desenvolver ao máximo tecnicamente, o que seria o nível da liga? E aí a gente venderia a liga, só que hoje a gente ainda vende jogador e acaba ocupando uma posição marginal aí no mercado global do futebol. E até nesse ponto, né, Seabra, também há aquela questão de irresponsabilidade de clubes, né? Porque muitos clubes apostam falar aqui do nosso cenário do Campeonato Paulista, onde a grande maioria já está alocada numa Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. Alguns clubes, quando chegam, ainda não estão em divisões nacionais, às vezes as diretorias vão na irresponsabilidade, vamos gastar uma verba muito alta no Campeonato Paulista para buscar essa vaga. Aí não consegue a vaga para a Série D, endivida o clube, depois vida que segue, porque não é a pessoa física ali, o presidente, que vai arcar com a dívida, né? Vai ficar pro clube. Queria mudar rapidamente de tema, Seabra, porque outra coisa que o calendário muitas vezes não permite é exatamente o que aconteceu recentemente aí na cidade de Bragança Paulista, a chegada do Leipzig para fazer um amistoso contra o Santos, conseguir ali encaixar um jogo internacional entre equipes, depois alguns trabalhos, né, alguns contatos que vocês tiveram também com atletas e membros da comissão técnica do Leipzig. Queria que você falasse pra gente como que foi essa troca de conteúdo, essa troca que vocês tiveram com a comissão técnica, e também vendo os jogadores do Leipzig como os jogadores do Red Bull Bragantino também aprenderam e pegaram ali algumas coisas e ensinaram algumas coisas para esse time alemão que faz parte da franquia. Olha, acho que foi mais uma aproximação pessoal ali, acho que principalmente dos jogadores. O treinador que está à frente do Leipzig nesse momento eu já conhecia, que é o Zolt Löw. Ele é
assistente do Klopp no futebol global da Red Bull e estava de interino nesse período em que eles estão numa transição de head coach lá, de treinadores principais, né? Mas foi bastante interessante ver a aproximação dos jogadores. Os jogadores do Leipzig foram todos ver o nosso jogo contra o Juventude, e depois em alguns momentos no CT eles fizeram algumas dinâmicas ali de ativação com as assessorias de imprensa, mas com atividades bacanas no campo, e a gente pôde conversar e bater papo, mas mais informal, né? As ações foram informais em relação à comissão técnica, porque a gente estava num momento com 2 jogos importantes ali, competitivos, e eles vinham de férias, né? Para fazer um amistoso, algo que fosse para em equipe ter um final de temporada ali em grupo, enfim, algo que fizesse sentido ali para a marca, para o clube, né, e para a equipe deles. Mas foi uma experiência diferente, algo bacana, né? Acho que essa é um aspecto interessante de ser uma das poucas equipes globais, né, que existem. Esse tipo de intercâmbio foi algo bastante agradável, e a gente pôde ver, e eles também falaram para a gente que ficaram muito felizes assim, com a estrutura, com a recepção, com tudo que aconteceu. Então foi algo bacana para o nosso projeto. E pra gente fechar, Seabra, uma perguntinha meio na brincadeira, mas com coisa séria. O alemão tá em dia? Porque, como é um clube global, né, tem, como você já disse também, né, essa venda de muitos jogadores do futebol brasileiro para o futebol europeu é algo que você olha para um futuro e fala, pô, se tiver uma oportunidade, seria algo muito importante na sua carreira, quem sabe ser pinçado pelo Leipzig ou por algum outro time da franquia para enriquecer também no seu trabalho como um treinador? Olha, o alemão tá bem enferrujado, né? Eu fiz só o nível básico um tempo atrás. Mas você sabe que esse é algo que eu considero como um possível projeto mais do que de carreira, de vida, né? Porque são muitos anos sempre morando sozinho, fora de casa, e com aquela dificuldade de compartilhar e conviver com a esposa e com os filhos. Então, assim, além de viver uma outra cultura de futebol, trabalhar com jogadores diferentes, num país diferente, também proporcionar uma experiência de vida bacana familiar, né? E claro, isso daí não precisa ser necessariamente dentro do projeto da Red Bull, nem na Europa, né? Tem outros países legais, tem outros mercados interessantes, né? Sinceramente, especificamente falando de Red Bull nesse momento, eu não acho que isso seja algo concreto, e não é algo com o que eu me preocupe, tá certo? Busco... sinceramente, acho que ainda é um início de trabalho aqui no Bragantino, porque a nossa cultura e mentalidade de futebol, ela não enxerga o futebol dessa maneira, mas ainda é muito início. Eu tive a oportunidade de dirigir por mais de uma temporada algumas vezes, né? Foram 2 anos no 20 do Cruzeiro, alguns jogadores foram comigo para o profissional fazer o 3º ano, foram 4 anos aqui lá atrás de Red Bull Bragantino, e no Corinthians foram 3 anos. E aí você, como auxiliar e coordenador, e aí você sabe que o trabalho dá saltos quando existe um prazo maior, né? Eu já vivenciei e experienciei isso e já promovi isso. Então, eu estou hoje num clube que tem essa consciência, né? O Klopp, ele ficou 8 anos no Mainz, acho que 7 anos no Dortmund, e depois 8 anos no Liverpool. Trabalhou em 3 clubes na vida, e ele mesmo também compartilha dessa ideia de que os grandes saltos que o trabalho dá é de uma temporada para outra, né? Então, isso no Brasil é algo muito pouco concreto, porque, infelizmente, o treinador é uma peça muito frágil, né? Num mercado totalmente desregulado de treinadores, e ele acaba também sendo pivô de algo que funciona nesse mercado, que é o engajamento com a troca de comando, com a possível troca de comando, com o treinador novo que chegou, e a gente acaba não proporcionando trabalhos tão profundos e duradouros. Mas, enfim, a minha expectativa, na verdade, em relação ao Red Bull é conseguir aprofundar o meu trabalho aqui por mais tempo, porque eu sei que tem ainda margem para isso.
Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, conversando conosco aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Professor, vida longa para você na carreira como treinador, que esse seu desejo se realize, que tenha muito sucesso, muito tempo de trabalho aí no Red Bull Bragantino e uma boa partida quinta-feira contra o Bahia. Muito obrigado, foi um grande prazer participar. Em alto nível, né? As perguntas muito boas aí, as colocações também. Então, é algo que a gente sente que vale a pena e faz sentido. Então, sempre que tiverem interesse, eu estou à disposição. Boa, brigadão. Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, conversando com a gente nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes.